Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 161. Tapa. Um boneco humano crepitou em meio às chamas e logo se despedaçou. Crunch. Outro boneco foi cortado ao meio por uma lâmina de vento. Uchiha Fugaku e Baki montavam guarda diante do dragão de terra como um par de guardiões, cada um empunhando uma espada ou kunai recém-adquirida. Observando as marionetes humanas que se aproximavam, eles se sentiam sob considerável pressão. Mesmo sem seu corpo original, Sasori da Areia Vermelha conseguiu, no curto período desde sua última batalha, reunir um exército de dezenas de marionetes humanas de força variada. Enfrentar dois Jounin não era grande coisa para ele. Sombras escondidas sob o chão investiram contra os bonecos que Sasori estava controlando de vários ângulos. O núcleo de carne com o caractere escorpião se destacava notavelmente, tornando-o o alvo principal de ataques concentrados. Duas marionetes aéreas foram puxadas para trás por fios de chakra. Elas brandiram suas armas para decapitar as sombras. Enquanto isso, Uchiha Fugaku e Baki destruíram várias marionetes humanas vindas de direções opostas. A liberação de areia e vento se combinaram em um ataque de flanco, produzindo alguns resultados. O único que não havia contribuído muito foi Kankurou. Ele não conseguiu realizar nada com sua marionete recém-obtida, e ela foi imediatamente recuperada por seu dono original. Com apenas uma kunai nas mãos, ele ficou de lado com uma expressão amargurada enquanto observava. Depois que perderam o elemento surpresa e não puderam mais lançar ataques furtivos, a habilidade de combate frontal das sombras nesse nível de batalha serviu apenas como isca para trocar golpes com as marionetes. Restam 37 marionetes. Preciso acabar com essas pragas primeiro. Sasori permaneceu imperturbável. 37 fios de chakra se estendiam de sua cavidade torácica até as marionetes restantes, flanqueando-o por todos os lados e continuando a pressionar o ataque em direção ao seu objetivo. Ele está tentando entrar em combate corpo a corpo. Por quê? Do alto de sua montaria, o dragão voador, Link não deixou que sua vantagem aérea lhe subisse a cabeça. Ele observava o campo de batalha abaixo com sereno distanciamento. Na última luta, ele foi quem tentou diminuir a distância. Isso sugere que seu oponente pode ter entendido suas táticas. Com Zetsu rondando por aí coletando informações para Akatsuki, qualquer técnica usada uma vez seria difícil de esconder depois. Era por isso que Link havia guardado alguns trunfos de muito tempo atrás. Logicamente, essa batalha deveria ter acontecido como antes. Link pressionando o ataque, enquanto Sasori defendia ou fugia. Inicialmente, ele presumiu que Sasori recuaria junto com Deidara. Não esperava que o homem ficasse sozinho, a ponto de descartar seu anel e efetivamente abandonar a Akatsuki. Uma mudança tão drástica entre os dois encontros certamente não poderia ser ignorada. Será que Sasori adquiriu alguma técnica de combate corpo a corpo capaz de derrotá-lo? Os desvios na trama estavam dentro das expectativas de Link, mas a possibilidade de personagens familiares exibirem habilidades nunca vistas no mangá parecia um grande obstáculo. Quando isso acabar, eu definitivamente preciso invocar o Eremita Púrpura e descobrir quem está por trás de tudo isso. Pensando nisso, ele ordenou que as sombras continuassem apoiando seus dois executores na eliminação das marionetes humanas. Afinal, para Sasori mover seu núcleo, ele precisaria de um receptáculo. Técnicas de invocação não são tão instantâneas quanto as de Amenotejikara. É preciso preparação. Até mesmo o Deus Voador do Trovão precisa de um selo específico. Durante a primeira parte da luta, Sasori deixou suas marionetes defendê-lo em vez de mover seu núcleo, sugerindo que ele não poderia ser transferido no meio da batalha. Ou talvez se ele transferisse, ele não seria capaz de controlar as marionetes durante esse tempo. Isso fazia mais sentido. Não é possível operar cordas de marionete enquanto se realiza uma invocação para mudar o próprio núcleo. Ainda assim, Link não descartou a possibilidade de Sasori usar invocação de longo alcance para teletransportar seu núcleo. Seja invocação direta ou reversa, pode ser uma técnica bastante trapaceira. Mantendo a compostura, Link sentiu que entre sua carteira bem acolchoada e vários trunfos escondidos, ele tinha recursos mais do que suficientes para enfrentar um oponente como Sasori de frente. Certo, Sasori. Vamos ver o que mais você tem escondido na manga. Parece que Sasori aprendeu bastante com o que estava na sua cabeça, Kabuto. De longe, Orochimaru observava a batalha feroz, falando com interesse casual. Era a primeira vez que via Sasori tão determinado. Mesmo assim, seu experimento era de fato atraente o suficiente para fascinar um homem inteligente como Sasori. Não havia como evitar, Lord Orochimaru. Os braços enfaixados de Yakushi Kabuto pendiam naturalmente ao lado do corpo. Escapar de Deidara e Sasori na Terra dos Rios teve um custo. Ele sacrificou muitas informações da própria mente, ativou um selo dos 5 elementos e perdeu os 2 braços. Se ele estava ali em vez de deitado em um laboratório, era apenas porque o experimento havia alcançado um novo avanço. Ele deixou de ser apenas um assistente para se voluntariar como sujeito de teste para não ser descartado. Estranhamente, ele se sentia muito menos sobrecarregado agora. Talvez fosse porque, com o selo dos 5 elementos, ele não poderia ser abandonado a menos que morresse ou perdesse a consciência. Perdido em pensamentos, ele sentiu o selo amaldiçoado em seu pescoço começar a se espalhar, o que por sua vez ativou o selo dos 5 elementos em seu corpo. Finas linhas roxo escuras serpenteavam por sua pele, fazendo parecer que todo o seu corpo estava segmentado em inúmeras partes. Kabuto. Orochimaru colocou a mão em seu ombro. Minhas desculpas, Lord Orochimaru, disse Kabuto suavemente, curvando a cabeça em arrependimento por perder o controle. Seu talento para ninjutsu médico e controle de chakra lhe garantiu um domínio excepcional sobre seu corpo, tornando-o um sujeito de teste por natureza ideal.
Sim, do tipo que é usado em experiências. O equilíbrio entre selos amaldiçoados e células do corpo original encontrado em Kimimaro forneceu inspiração significativa a Orochimaru e Kabuto, revelando que a poderosa energia natural introduzida pelos selos não era simplesmente caótica e destrutiva. Pelo contrário, seguia leis rígidas em sua formação e funcionamento. O selo amaldiçoado efetivamente interrompeu esse equilíbrio, fazendo com que a energia natural extraída das células do corpo original se tornasse instável, permitindo que uma pessoa manipulasse e aproveitasse a energia contida nelas. Não importa o tipo de energia natural, seu efeito corrosivo no corpo é inevitável. É também por isso que o treinamento para atingir o modo sábio requer uma enorme reserva de chakra, sem chakra suficiente. A exposição à energia natural excessivamente potente resulta em morte imediata. O que fez Orochimaru valorizar a energia natural fornecida pelo selo de Link foi, ao mesmo tempo em que erodia e destruía o corpo, essa energia natural tentava simultaneamente repará-lo. Destruição e renascimento pareciam dois lados da mesma moeda. A aplicação ideal seria a regeneração infinita do corpo, empregando poder destrutivo contra inimigos, garantindo um equilíbrio entre as energias naturais. Mas algum nível de destruição interna era necessário para integrar-se a esse fluxo. Encontrar o limiar perfeito não foi fácil. Além disso, o selo amaldiçoado e as células do corpo original impactavam fortemente as emoções do usuário, fazendo-o perder o controle mesmo com pequenas mudanças de humor. Testes extensivos em indivíduos normais confirmaram isso repetidamente. Com sua extrema habilidade em controle corporal e seu vasto conhecimento de ninjutsu médico, Kabuto sozinho poderia permanecer constantemente à beira do caos sem ser reduzido a pó ou a uma poça de lodo. Portanto, ele se tornou o único sujeito de teste bem-sucedido. Orochimaru pareceu bastante satisfeito, sorrindo enquanto dizia: "Já era hora de irmos embora, você não acha?" "Sim, senhor Orochimaru", Kabuto respondeu respeitosamente. Capítulo 162. Desde que Sasori espalhou as 12 marionetes humanas restantes, enviando-as em direção ao dragão de terra de diferentes ângulos, sem se importar com sua própria segurança, para lidar com os dois mortos reanimados, as almas invocadas. Suas marionetes foram exterminadas em grande número pelas forças combinadas da liberação de fogo e da liberação de vento. 10 foram destruídos de uma só vez. Mesmo que ter menos marionetes lhe permitisse controlá-los com mais precisão e, assim, aumentar sua força de combate individual, marionetes humanas comuns poderiam realmente derrotar Link? Ele não sabia quantas sombras Link ainda poderia comandar ou que outras criaturas invocadas invisíveis ele poderia ter na manga. Estrondo. O chão começou a se contorcer, transformando-se instantaneamente em deserto. Ondas de areia se ergueram, agitando-se em direção ao céu. Naquele momento, os antes ágeis bonecos humanos congelaram, incapazes de se mover, e a areia os engolfou. Gaara formou um selo com as duas mãos, e as ondas de areia então se chocaram contra o chão. Partes rasgadas do boneco se espalharam por toda parte sob a força esmagadora. O rosto de Kankuro se contraiu ao ver aquilo. Até mesmo as duas marionetes que ele havia remontado meticulosamente a um custo enorme estavam entre os restos despedaçados. Será que Sasori realmente veio aqui de mãos vazias, agindo como um louco? Link se perguntou. Ele sentia que o tempo de seu stand estava quase acabando. Mesmo assim, era chocante que Sasori da Areia Vermelha, enfrentando 2 Jounin de Elite e 3 Genins, nem sequer tivesse conseguido chegar à posição de Link. Bang! Debaixo do dragão de terra, o chão subitamente se abriu, e uma marionete empunhando uma longa lâmina saltou alto no ar. No exato momento em que Link cruzou os olhos com Sasori, os olhos cheios de desejo, um pensamento estranho cruzou a mente de Link. Será que minha presença poderia tê-lo mudado? Baque! O dragão de terra balançou a cabeça, esmagando instantaneamente o boneco, que havia perdido momentaneamente o núcleo de volta ao chão. Brincadeiras à parte, embora o dragão não fosse bom em combate corpo a corpo, certamente não teve dificuldade em esmagar algo como um mosquito com suas escamas resistentes. Ele ainda está no subsolo. Yuga Hinata gritou. Antes que ela pudesse terminar de falar, 3 bonecos um tanto maltratados pularam no dragão de terra vindos de direções diferentes. Ele está tão desesperado para tirar algo de mim? Link refletiu, observando-os se aproximarem. Sombras se ergueram ao redor de seus pés para interceptar os bonecos, e ele silenciosamente colocou a mão sobre a carteira. Embora as sombras tenham conseguido se envolver com Sasori brevemente, elas não conseguiram detê-lo por muito tempo. Depois de algumas trocas, apenas uma marionete permaneceu. Hinata abriu os braços, parecendo tensa e pronta para lutar. A apenas 10 metros de distância, Link não hesitou. Jogou a carteira para frente e imediatamente ativou o jutsu da palma mística, completando sua técnica de vinculação de dinheiro em um piscar de olhos. Ele até havia sacado um stand bem decente antes, mas acabou se revelando um especialista em combate corpo a corpo. Ele não tinha intenção de deixar o inimigo enfrentá-lo de perto, e quando Sasori chegou perto, a duração do stand já estava quase no fim. Melhor simplesmente jogar dinheiro e acabar com tudo de uma vez. Baque! Sasori estava preso no lugar, incapaz de se mover. O núcleo marcado com o caractere escorpião não se desprendeu, e inúmeras marcas de selamento, semelhantes a girinos, espalhavam-se por todo o seu corpo. Sério que capturamos um ninja desonesto de rank S tão facilmente? Link achou a técnica um tanto suave demais.
No entanto, logicamente não conseguiu ver nenhuma falha imediata. Por instinto, entregou a palma da mão na qual havia conjurado o selo dos 5 elementos para uma de suas sombras. Mestres de marionetes não precisam de selos de mão, certo? Será que o selo dos 5 elementos tem alguma utilidade aqui? Ele estava prestes a prosseguir quando parou abruptamente a sombra. Entre os dados de pesquisa de Orochimaru, a captura de Kabuto e Sasori aparecendo perto da base de Orochimaru. Será que o verdadeiro objetivo de Sasori é obter o selo dos 5 elementos? Cancelando o clone das sombras, Link recuperou a própria mão e formou um novo clone. Segurando um bisturi de chakra que ele mesmo gerou, reconsiderou. Se não tiver certeza, simplesmente não usarei o selo dos 5 elementos. Ele também é uma marionete. Hinata falou, tendo acabado de perceber que o estranho núcleo era a fonte de chakra que estava circulando desde antes. Ele até tem fios de chakra presos a ele. Um boneco, então? Link ficou um pouco surpreso, mas rapidamente se lembrou. Sasori quase fora capturado da última vez. O mesmo truque não o enganaria novamente. Por mais poderosa que fosse a técnica de vinculação de dinheiro, seu alcance efetivo era de apenas 10 metros, e não conseguia diferenciar alvos reais de falsos. O próprio Link teve que fazer a identificação. Com a experiência de batalha de Sasori, cair na mesma técnica 2 vezes seria realmente estranho. Você já percebeu? Gritou Sasori de um galho de árvore distante, revelando sua localização. O valor do seu jutsu. Link não disse nada, ainda desconfiando que o Sasori que falava também pudesse ser uma marionete. Ou se Sasori quisesse ir embora, poderia simplesmente se transferir à vontade. Nenhum de Link ou seus aliados ali tinha uma maneira específica de impedi-lo de usar a invocação para fugir. Nesse ponto, ambos os lados chegaram a um impasse. Pode parecer cômico, mas em todo o mundo de Naruto, não parece haver nenhum jutsu confiável que possa selar o ninjutsu espaço-temporal. É por isso que o deus voador do trovão era tão imparável que encontrar o quarto Hokage muitas vezes significava abortar sua missão. Da mesma forma, a presença de Kamui permitiu que Kakashi permanecesse relevante na batalha final contra Kaguya. Em outras palavras, na hierarquia das artes ninja, as técnicas de espaço-tempo estão no topo da cadeia alimentar, superando todos os outros tipos de artes secretas. Perder o aspecto espaço-temporal da minha própria técnica de invocação devido à sua mutação foi bom ou ruim? Difícil dizer. Sasori, sem seu corpo original, consegue mover seu núcleo de forma ainda mais imprudente. Preciso do meu próprio ninjutsu de espaço-tempo, ou talvez de uma técnica mutante que possa anular tal jutsu completamente. Link então estabeleceu uma nova meta. Orochimaru já se foi há muito tempo, continuou Sasori. Acredito que haja espaço para cooperação entre nós. Seu jutsu e meu intelecto, juntos, poderíamos facilmente remodelar este mundo. Embora seu confronto com Link e sua separação da Akatsuki pudessem parecer impulsivos, Sasori claramente tinha algum tipo de plano em mente. Ele já havia se esforçado ao máximo, havia perdido até os últimos vestígios de suas marionetes de batalha, e Link não fora forçado a revelar mais de suas habilidades. A criatura invocada invisível de antes nem sequer apareceu desta vez, e Sasori não fazia ideia de quais novos poderes ela poderia ter adquirido. Todas as marionetes que ele trouxe para a luta foram destruídos. Seus mais de 20 anos de acumulação foram por água abaixo ao longo de 2 batalhas com Link. Continuar não lhe traria mais nenhuma vantagem. Sasori entendeu que lhe faltavam os meios para derrotar Link. Sua estratégia, que visava induzir Link a usar o selo dos 5 elementos, havia falhado. Portanto, a conclusão mais lógica foi a cooperação. Sasori abriu a palma da mão com um estalo, e um pergaminho apareceu em sua mão. Ele o colocou no galho. Esta é a minha boa-fé. Então, o núcleo em seu peito desapareceu, e o corpo do boneco caiu no chão. Não sinto mais o chakra dele, relatou Hinata. Link assentiu, sinalizando para suas sombras e o resto do grupo limparem o campo de batalha. Ele encarou a escuridão. Orochimaru já foi para longe. Só de ouvir isso já parecia problemático. Capítulo 163. Konoha, escritório do Hokage. Senhor Terceiro, existe algum tipo de jutsu que possa restringir o ninjutsu de espaço-tempo? Link não conseguiu conter a pergunta. Ele próprio não conhecia nenhuma, mas talvez o Hokage, que havia estudado todos os jutsus da vila, pudesse ter uma ideia. As habilidades de Sasori já o incomodavam há algum tempo. Quando ele resgatou o time 8, retornou à cidade de Tanzaku, concluiu sua missão e retornou à vila. 4 dias já haviam se passado. Naqueles 4 dias, ele vasculhou a mente em busca de todos os jutsus que conseguia se lembrar. Não surgiu nada que fosse eficaz contra alguém proficiente em ninjutsu de espaço-tempo. Isso significava que ele realmente precisava aprender com Konan e desferir ataques massivos de saturação sempre que lutasse contra um inimigo como aquele? O terceiro Hokage, com o cachimbo na boca, interrompeu a leitura do pergaminho que Sasori havia deixado. Erguendo os olhos, repetiu a pergunta de Link. Um jutsu que restringe o ninjutsu de espaço-tempo? Ele balançou a cabeça. Mesmo que exista um jutsu como esse, dominá-lo não seria mais fácil do que aprender o deus voador do trovão. E quanto às técnicas de selamento ou ninjutsu de barreira? Pressionou Link. No fundo, porém, ele já sabia a resposta. O jutsu de selamento pode ser poderoso, mas é preciso atingir o alvo primeiro. Se a técnica de aprisionamento de dinheiro dele funcionasse, não seria pior do que qualquer outro método de selamento. Mas, obviamente, se você não conseguir aplicá-la, é inútil. Quanto às barreiras, se houvesse uma barreira que pudesse bloquear o ninjutsu de espaço-tempo, então a barreira que protege Konoha, que é tão crucial, não seria tão facilmente ultrapassada por tal jutsu. O terceiro Hokage balançou a cabeça novamente.
Todos os jutsus dependem de quem os usa. Então não existe jutsu invencível, apenas pessoas invencíveis. Era isso? Link suspirou interiormente e não insistiu no assunto. De fato, técnicas de espaço-tempo normalmente exigem uma grande quantidade de chakra. Mesmo a mais simples da técnica de invocação já consome bastante, o que a impede de ser constantemente usada em excesso. Os únicos que podem fazer isso livremente são aqueles com enormes reservas de chakra. Jiraiya, Naruto, Nagato, etc. Sasori aparentemente conseguia transferir seu núcleo à vontade com invocação, porque ele também estava em resistência 10 no sistema de estatísticas de Link. Jutsus de espaço-tempo consomem uma grande quantidade de chakra. Embora os databooks nunca tenham fornecido números precisos sobre Minato Namikaze, o fato de ele poder usar o modo sábio e formar o Rasengan sugere facilmente que sua capacidade de chakra estava longe de ser pequena. Além disso, usar um jutsu espaço-temporal também exige alta velocidade de reação. Minato era considerado o ninja mais rápido do mundo, e Sasori tinha velocidade 9. O limite de uso exorbitante por si só já excluía a maioria dos ninjas. Mesmo que Minato não possuísse a técnica do deus voador do trovão, ele ainda conseguia destruir os inimigos com sua velocidade bruta e chakra abundante. As pessoas simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. Quanto às estatísticas de resistência e velocidade do próprio Link, sem ninjutsu, ele não conseguiria nem vencer Baki em uma luta direta. A afirmação do terceiro Hokage estava correta em teoria. Mesmo que outra pessoa aprendesse o deus voador do trovão, talvez não o dominasse com eficiência. O que realmente preocupava Link era que ele era um lutador puramente do tipo ninjutsu. Se ele lutasse em um duelo de ninjutsu puro, poderia derrotar Sasori em seu auge. Afinal, técnica de invocação, Rashomon, Uchiha Fugaku e Baki faziam parte do arsenal de Link. Mas se o inimigo se aproximasse, Link poderia ser eliminado instantaneamente. E o ninjutsu espaço-temporal é o melhor em causar mortes instantâneas. Pensando de forma mais sombria, Sasori poderia criar uma marionete disfarçado de mobília, capaz de invocar seu núcleo, para colocá-lo discretamente na casa de Link. No momento crucial, ele apareceria e o assassinaria. Ou poderia até mesmo transformá-lo em uma marionete de banheiro, aplicando sorrateiramente a técnica dos 1000 anos de morte quando Link estivesse bem indisposto. Talvez tenha sido assim que o terceiro Kazekage realmente morreu, daí o segredo em torno disso, e porque o boneco humano resultante não tem parte inferior do corpo. Aliás, pensando bem, nenhum dos bonecos humanos de Sasori tinha pernas. Talvez ele fizesse esse tipo de coisa com frequência. Desonesto. Muito desonesto. Link decidiu nunca mais expor suas fraquezas em nenhum objeto feito pelo homem em que não confiasse. Ele faria suas necessidades ao ar livre, se necessário. Sobre as informações fornecidas por Sasori, o terceiro Hokage ergueu a cabeça e deu uma tragada no cachimbo. Discutirei isso com os outros 2 conselheiros e depois falaremos com Danzou. De fato, a sinceridade demonstrada por Sasori acabou envolvendo as relações de Shimura Danzou com Orochimaru. Aquele velhote estava alegremente vendendo segredos alheios, sem nunca imaginar que suas próprias informações um dia seriam apresentadas como uma oferta de boa vontade. Tudo bem. Aparentemente Link se comportou obedientemente, mas por dentro ele estava cheio de malícia. Ao ver o conteúdo daquele pergaminho, detalhando o que, quando e onde das transações de Danzou, ele ficou tão furioso que quis correr e matar o velho desgraçado. Mas depois de pensar um pouco, percebeu que não conseguiria vencê-lo em uma luta direta, então teria que seguir o protocolo e relatar o ocorrido. Um dia, não vou apenas denunciá-lo, vou matá-lo eu mesmo. Ele prometeu silenciosamente, deixando o escritório para trás. O terceiro Hokage permaneceu ali, olhando para o pergaminho e suspirando. Em que ponto a determinação de seu velho amigo em proteger Konoha havia começado a mudar? O mesmo camarada que um dia jurou sacrificar sua vida pela aldeia agora parecia cada vez mais distante. Talvez ele estivesse apenas ficando velho. Ultimamente ele se pegava relembrando o passado com frequência, belas lembranças, tempos cruéis, tristeza, emoção, tudo voltava à tona. O que exatamente você está planejando, Danzou? Em um antigo laboratório da raiz localizado em Konoha, Kimimaro jazia ali, completamente nu e inconsciente, em meio a uma teia de manchas negras densamente compactadas. Sua pele, antes pálida, tornara-se marrom. Os símbolos da escrita de selamento o cobriam da cabeça aos pés, continuamente se desfazendo em partículas de luz e desaparecendo no ar. Vários ninjas da raiz estavam sentados em um canto, canalizando o chakra para manter o efeito de selamento. Como ele está? Perguntou Shimura Danzou, entrando com uma expressão sombria. Orochimaru lidera aquela cobaia rara, e ela parecia estar com problemas. Lord Danzou. Um cientista de jaleco branco curvou-se antes de explicar. O corpo dele está se desintegrando, e até agora, não encontramos nenhuma maneira de pará-lo. O jutsu de selamento só consegue suprimi-lo por um curto período, mas essas novas energias continuam aparecendo e desgastando o selo. Se isso continuar, temo que... Ele não terminou a frase, mas disse gravemente, se não conseguirmos impedir as mudanças que acontecem dentro dele, e se o selo não resistir então, antes que ele se autodestrua completamente, ele poderá engolir uma área enorme. Estimativas preliminares sugerem que ele pode cobrir vários quilômetros. Então o sujeito do teste pode se tornar uma bomba ambulante gigante. Por quanto tempo você consegue mantê-lo estável? Danzou perguntou com uma expressão sombria. Não mais que 48 horas. Depois disso, talvez não consigamos contê-lo. Precisamos nos apressar para... Nesse momento, um shinobi mascarado, vestido como um ambu, apareceu, ajoelhado sobre um joelho. Lord Danzou, o terceiro Hokage solicita sua presença.
Capítulo 164. Por que é você de novo, o imperador? Link sentiu a sensação familiar na mão e, sem hesitar, a dispensou. Então despejou a quantidade de chakra necessária para uma invocação de stand de 5 segundos e tentou novamente. Refinando o chakra, formando selos, liberando. O mundo. Pena que o que ele realmente precisava agora era de Hermit Purple. Zavarudo. Link sentiu o tempo parar brevemente. Mas para conservar chakra para mais tentativas de invocar um stand, ele cancelou a ação imediatamente. Essa é a natureza de um stand subdesenvolvido, suas habilidades começam em um nível básico. Na primeira vez que ele invocou o mundo, ele nem conseguiu parar o tempo, foi somente nessas tentativas recentes que ele gradualmente conseguiu usar a habilidade, congelando o tempo por apenas uma fração de segundo. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para desenvolvê-lo até algo comparável à versão do Jill, e provavelmente não era realista sequer esperar por isso. Ainda assim, os atributos duplos a do mundo lhe conferiam uma destreza formidável em combate corpo a corpo. Após mais de 20 invocações de stand consecutivas, Link tomou uma pílula de soldado e usou a extração de doença delicada em si mesmo. Isso encerrou uma rodada de sua sessão de treinamento. Acho que você tem sorte. Ele olhou para a câmera que estava em segurança à sua frente. Absteve-se de continuar a invocar stands. Não precisava se apressar. Quanto mais impaciente ficava, menores eram suas chances. Esse tipo de habilidade baseada na sorte exigia uma mente calma. Falando nisso, câmeras eram realmente caras em Konoha, e eram modelos volumosos e antiquados, do mesmo tipo usado pelo cartório de registro Shinobi. Felizmente, o Hermit Purple conseguia ativar nelas. Ele já havia testado 2 vezes antes. O único problema era que sua carteira não suportava usos repetidos. A técnica de amarração de dinheiro já estava sobrecarregando sua carteira. Então, se ele também adicionasse o Hermit Purple à mistura, seu dinheiro poderia desaparecer em um instante. Jutsu de invocação. Rashomon era muito melhor, totalmente gratuito e podia lhe render dinheiro. A única desvantagem era o ambiente horrível com o qual ele tinha que lidar, meio que Hogwarts. Muitos trapaceiros esperando lá dentro. E eles sempre começam jogando um chapéu na pessoa antes de falar. A confiança entre as pessoas, ou melhor, entre os vivos e os mortos, era basicamente inexistente. Um jutsu que cruza a vida e a morte é sempre maligno? É sempre trapaça? Ele nunca fora enganado por um espírito. Será que o casal Uchiha já havia sido enganado? E Navaki também não. Após descansar, Link iniciou sua segunda rodada de treinamento. Ele lançou um jutsu de invocação e imediatamente começou a contar uma história. Ele tinha acabado de contar a história dos exames Chunin da última vez. Então era a oportunidade perfeita para explicar por que Orochimaru lançou o plano de esmagar Konoha. Depois de terminar um segmento, ele encerrou a sessão. Ele havia se tornado um especialista em interromper abruptamente. Aceitando uma caixa de iogurte oferecida por uma de suas sombras, ele bebeu, pensando. Falando nisso, Kimimaro deve estar à beira de um colapso por volta dessa época. Será que consigo arrastá-lo até aqui? O único problema é que ele está tão obcecado em servir Orochimaru. Talvez eu consiga convencê-lo aos poucos. Link se levantou e se espreguiçou. Fazia um tempo que ele não usava seus pesos, principalmente porque há algum tempo, percebeu que seu crescimento havia começado a desacelerar. Na verdade, tinha parado. Embora atingir 145,5 centímetros com quase 11 anos já fosse bem alto, considerando que Naruto e os outros, 2 anos mais velhos que ele, normalmente tinham entre 140 e 150 cm, ele ainda estava um pouco preocupado que seu crescimento rápido tivesse parado completamente. Ele concluiu que por mais que treinasse seu corpo, ele não melhoraria drasticamente, e ganhar mais massa muscular não ajudaria, na verdade, prejudicaria sua velocidade, que já era um ponto fraco. Então decidiu reduzir seu treinamento de taijutsu ao mínimo. Contanto que seu corpo permanecesse no padrão atual e ele não regredisse como Kakashi, era o suficiente. Era melhor dedicar mais tempo à aquisição de conhecimento e ao desenvolvimento do ninjutsu. Ele também deixou de lado seus pesos de treinamento, planejando deixar seu corpo crescer naturalmente por um tempo e ver o que aconteceria. Amanhã, preciso reabastecer meus medicamentos poderosos. É sempre uma questão de dinheiro. Talvez eu faça uma missão um pouco distante. Use as informações que coletei e consiga algum dinheiro rápido. Link olhou para o relógio. Eram 20h30. Ele costumava ir para a cama às 21h, raramente ficando acordado até tarde, e esta noite não seria diferente. Ele abriu seu caderno para delinear os próximos passos. Analisando as informações fornecidas por Gatou do País das Ondas, achou fácil escolher o próximo destino. Seja o País dos Rios, o País da Grama, o País da Água Quente ou o País do Gelo, ele poderia enfrentar combate em qualquer um desses lugares. Ele não planejava levar seus 3 subordinados, que ainda eram genins. O motivo era que eles chamavam muita atenção. Outro era que contra inimigos como Orochimaru ou Sasori, até mesmo o apoio de Gaara teria efeito limitado. E Temari e Kankuro poderiam até se tornar um problema. A Terra das Ondas era muito mais segura, sem ninjas, sem conspirações, apenas uma pequena nação insular. A Sunagakure, ou Tio, não planejam comprar de volta o boneco do neto. Por que ainda não chegaram? Já faz tanto tempo e eles ainda não apareceram com o dinheiro? Link fechou seu caderno e pediu às suas sombras que o guardassem na mesa.
deitou-se na cama, olhando para a grande caixa encostada no sofá, aquela que continha os pergaminhos da coleção de Sasori. Aqueles pergaminhos simbolizavam riqueza, ou ninjutsu. Talvez Tsunagakure pretendesse esperar até a cúpula das Três Nações para que pudessem trocar concessões políticas pelas marionetes? Ele não tinha certeza, mas com Tsunagakure tão pobre, certamente era possível. Nesse ponto, não faria sentido para ele sacrificar uma potencial vantagem política apenas por algum dinheiro, ou negociar marionetes em troca do financiamento de alguns de seus ninjutsu pela vila. Afinal, o terceiro Hokage já havia demonstrado a maior generosidade possível, permitindo que ele aprendesse quase qualquer jutsu que quisesse. Link não poderia azedar as relações importunando Tsunagakure por dinheiro no topo. Sua imagem pública precisava permanecer imaculada. Dormir. Ele ordenou que suas sombras apagassem as luzes, depois fechou os olhos e entrou na Terra dos Sonhos. Enquanto o mais jovem Jounin especial de Konoha dormia profundamente, os superiores da vila estavam bem ocupados. Eles descobriram muitas informações confiáveis na mente de Kabuto Yakushi. Ele havia lidado com Danzou com frequência, e alguns detalhes podiam ser facilmente verificados. Embora a fonte da informação fosse Sasori da Areia Vermelha, a pessoa que eles duvidavam era, na verdade, Link. Mas já que Link foi unanimemente reconhecido pelos altos escalões da vila como um potencial futuro candidato ao Hokage, e também um dos principais ativos da vila, prestes a servir como guarda do Hokage, aluno de Nara Shikaku, querido aliado do clã Ino Shikasho e zelador do Jinchuriki de uma cauda. Assim que Link deixou o escritório do Hokage, a Anbu agiu imediatamente. Em menos de uma hora, um agente da raiz envolvido nos negócios foi capturado pelo comandante Jounin Nara Shikaku e seu antigo parceiro Akimichi Shouza. Inoishi Yamanaka, as do corpo de interrogatório e tortura, passou a noite investigando, enquanto os dois conselheiros escoltavam Shimura Danzou para fora de sua casa. O terceiro Hokage nem voltou para sua casa, ele esperou em seu escritório pelos resultados do interrogatório. Algumas coisas, se não forem verificadas, todos podem ignorar, mas, uma vez colocadas na balança, elas precisam ser expostas e esclarecidas. E eles nem tinham começado a procurar informações sobre a entrega de Link. Em vez disso, Yamanaka Inoishi encontrou uma revelação explosiva na mente do membro da raiz. O precioso presente de Danzou está prestes a explodir. Capítulo 165. Cedo na manhã seguinte, antes do amanhecer. Bang, bang, bang. Link sentou-se abruptamente. Ao seu sinal, uma sombra abriu a janela, revelando Ataki Kakashi, que parecia estranhamente sério. Há uma situação urgente e precisamos da sua ajuda, disse Kakashi sem rodeios. Não adiantava pedir detalhes. Link correu para se vestir, sem nem se dar ao trabalho de se lavar ou pentear o cabelo. Mastigando um chiclete, ele correu ao lado de Kakashi, pulando de telhado em telhado e perguntando: o que aconteceu? Kakashi fez um resumo conciso dos eventos da noite anterior. Shimura Danzou havia causado uma grande confusão. Antes mesmo de poderem interrogá-lo sobre sua conivência com Orochimaru e a venda de informações da vila, eles descobriram, através da mente de um agente da raiz, que havia uma cobaia prestes a explodir. A notícia chegou rapidamente do corpo de interrogatório ao gabinete do Hokage. Alarmados, os dois conselheiros e o Hokage foram inspecionar a situação pessoalmente. Com certeza, estava à beira de uma detonação iminente, sem nenhuma maneira de impedi-la. Nem o jutsu de selamento nem as barreiras conseguiram resolver o problema. O indivíduo conhecido como Kimimaro possuía uma energia anormal e extremamente potente em seu corpo, que continuamente rejeitava e corroía o chakra. A força dessa dissolução foi tão rápida que era impossível formar um selo duradouro para contê-lo. Eles precisavam manter uma técnica de selamento contínua, exigindo equipes de ninjas habilidosos em Fuinjutsu para fornecer chakra constantemente. Se a qualquer momento o selo fosse quebrado ou removido, ele detonaria na hora. E o raio da explosão foi estimado em vários quilômetros, o que no vasto mundo ninja não significaria muito, mas no meio do distrito residencial de Konoha, a devastação de até mesmo 1 quilômetro seria impensável. Então, durante a noite, eles evacuaram todos em um raio de 10 quilômetros. Mas quem iria pagar por todas as perdas causadas por isso? Além disso, e os ninjas seladores lá dentro? Eles deveriam morrer ali? Assim, uma grande discussão irrompeu. O plano era começar com a cobaia e torcer para evitar uma explosão. A essa altura, todos os médicos e o pessoal do corpo médico do hospital de Konoha já haviam chegado há meia hora, buscando freneticamente uma solução. O problema era que os métodos convencionais, ninjutsu médico baseado em chakra, eram inúteis se o chakra fosse dissolvido imediatamente. Os ninjas médicos estavam quebrando a cabeça para saber como proceder, considerando que Link era um Jounin especial com inúmeras artes secretas. Ex-membro do corpo médico e o homem que certa vez destruiu a barreira do subordinado de Orochimaru, ele foi naturalmente convidado a ajudar. Ao contrário de outros ninjas médicos que receberam notícias da Anbu, Link foi abordado pessoalmente por ninguém menos que Kakashi, o que certamente demonstrava respeito. Kimimaro, uma cobaia? Células do corpo original? Link relembrou pedaços de informação. Os experimentos de Orochimaru, o comentário enigmático de Sasori Orochimaru foi para longe. Suas interações suspeitas com certos selos. Ele sentia que estava a centímetros da verdade, a apenas um empurrão de romper o véu final. Além disso, não conseguia evitar sentir regozijo com a situação de Danzou. Só de pensar nisso, Danzou pode estar acabado desta vez. Mesmo que nada realmente tenha explodido, conspirando com Orochimaru, entregando os gênios da vila, além de quase explodir metade de Konoha. Só isso já poderia jogá-lo de volta no esgoto. Sim, alguns falcões na vila podem apoiar um líder mais agressivo, mas nunca um conspirador egoísta que coloque a vila em perigo. Ainda assim, se ele enfrentasse uma destruição certa, Danzou seria forçado a fazer um movimento desesperado? Link de repente percebeu que essa era uma possibilidade.
Armado com um braço cheio de Sharingan, um pouco de liberação de madeira e até mesmo Mangekyou, Danzou poderia muito bem ser o indivíduo mais forte de Konoha no momento. Até mesmo Might Guy com os 8 portões pode perder. Claro, ele pode causar danos enormes, mas sua resistência não aguentaria, digamos, 10 minutos de Izanagi paralisando. 2 minutos depois, no laboratório da raiz. Toque, toque. Link e Kakashi pousaram, seguindo a Anbu para dentro. Todas as salas estranhas e compartimentos ocultos haviam sido desmontados. Apenas o teto permanecia, pois não tinham certeza se a luz do sol afetaria a cobaia. Além disso, todo o prédio havia sido desmontado. O lugar era enorme. No canto nordeste, um grupo de shinobi aguardava para assumir a produção de chakra e manter o selo. Perto dali, havia cerca de 20 médicos e ninjas da medicina. A certa distância, o terceiro Hokage e os 2 conselheiros estavam completamente vestidos com trajes de batalha, prontos para o combate a qualquer momento. Juntos, esses 3 anciões tinham mais de 200 anos. Eles estavam em uma discussão tensa com Shimura Danzou, todos parecendo bastante sombrios. Link acenou educadamente para o terceiro Hokage e foi se juntar à discussão da equipe médica. Ele ouviu por um tempo e teve uma ideia geral do plano, dissecar fisicamente o sujeito do teste enquanto o jutsu de selamento continuava a suprimi-lo. Em outras palavras, cortá-lo em pedaços e se livrar deles. Mas isso levantou uma série de desafios. O procedimento precisava ser perfeitamente sincronizado com o lacre, ou qualquer vazamento poderia desencadear uma reação em cadeia, explodindo todos em pedaços. Havia também a questão de desmembrá-lo com rapidez suficiente, como descartar cada parte, onde iniciar o procedimento, identificar a causa raiz da mutação, etc. No total, eles tinham menos de 24 horas para descobrir, um prazo bem apertado até mesmo para os melhores médicos. Uma multidão de enfermeiras e equipe médica júnior preparava apressadamente todo tipo de equipamento experimental, enquanto mais de uma dúzia de ninjas liberação de relâmpagos estavam de prontidão para fornecer energia de emergência se necessário. Mokusa e Campo, 2 médicos de alto escalão, monitoravam o sujeito de perto, mas não ousaram examiná-lo diretamente. Qualquer chakra que inserissem seria corroído imediatamente, potencialmente causando mudanças imprevistas. O movimento em falso mandaria todos para o inferno. Link não ofereceu sua opinião voluntariamente, embora seu conhecimento médico excedesse em muito de uma pessoa normal. Ele não estava à altura desses médicos especializados. Na melhor das hipóteses, ele estava no mesmo nível da equipe auxiliar que preparava equipamentos médicos nas proximidades. Assim que entendeu a linha de pensamento deles, abordou o assunto Kimimaro, uma figura que lhe parecia desconhecida e vagamente reconhecível. Hesitou entre tentar o bisturi de chakra ou o descelamento dos 5 elementos. Se fosse de fato um problema causado pelo selo amaldiçoado ou pelo selo dos 5 elementos, seu método poderia ajudar. Mas e se não? Ele não tinha ideia do que Orochimaru havia feito com ele. Ainda não sabemos que experimentos bizarros Orochimaru pode ter realizado. Mesmo na era Boruto, há muitos resultados misteriosos deixados pelos incontáveis laboratórios de Orochimaru. Ele tinha bases espalhadas por toda parte, até mesmo no País do Vento. Se você quiser tentar, vá em frente. Shimura Danzou se aproximou com uma expressão impassível no rosto. Link, sobre as informações que vendi sobre você, trataremos disso mais tarde. Se você tiver alguma abordagem que possa funcionar, vá em frente e tente. Eu servirei como a salvaguarda final. Seu tom e olhos exalavam uma confiança avassaladora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Preciso pedir a opinião do Lorde Terceiro e dos 2 conselheiros. O tom de Link era gélido. Como ele e Danzou já haviam se desentendido, não havia necessidade de gentilezas. Vá em frente, disse Danzou, ignorando-o. Garanto que nada dará errado. Técnicas comuns de selamento podem falhar, mas seu selo reverso dos 4 símbolos seria mais do que suficiente para levar o sujeito de teste consigo para fora deste mundo se necessário. Ele ficou calmamente ao lado de Kimimaro, com o corpo já equilibrado e pronto. Toda sua raiva e ressentimento haviam se dissipado na noite anterior, deixando apenas uma clareza absoluta. Ele não seria Hokage. Não importava se o Daime o apoiasse, o voto de confiança jamais seria aprovado. Dali em diante, ele tinha que garantir que a vila não sofresse. Link olhou para o terceiro Hokage. Ao ver seu aceno e a confiança em seus olhos, Link relaxou um pouco, ativou o jutsu da palma mística. Engoliu uma pílula de soldado de alta potência com efeitos colaterais intensos e usou a extração delicada de doenças em si mesmo. Ele precisava garantir que suas próximas ações fossem as mais rápidas possíveis. Ele não podia arriscar um erro bobo devido à falta de velocidade. Com o jutsu da palma mística ativo, engolir a pílula e conjurar a extração de doenças finas levou apenas um instante. Revelação dos 5 elementos. Símbolos brilhantes representando 5 elementos em um arranjo oposto, em vez do selo dos 5 elementos padrão, acenderam nas pontas dos dedos de Link. Diante dos olhares atentos de todos, ele pressionou os dedos contra o corpo de Kimimaro. O sujeito do teste está sendo suprimido. Gritou o ninja que mantinha o selo. Funcionou? A testa franzida de Link não relaxou nem um pouco. Ele percebeu que não havia desfeito nada. A revelação dos 5 elementos ainda brilhava na ponta dos seus dedos. Outros não conseguiam ver seu chakra, mas ele podia senti-lo claramente. Seu próprio chakra azul-branco permanecia ativo em sua palma, totalmente sem uso. Será que ele tinha outro palpite em mente? Trocando de mãos, ele também cancelou o selo dos 5 elementos.
Enquanto isso, as marcas únicas cobrindo o corpo de Kimimaro aumentaram, não mostrando nenhum sinal do estado precário de alguns momentos antes. Então é assim. Link entendeu imediatamente, não se tratava realmente de um selo. A energia no corpo de Kimimaro era energia natural. Ele deveria ter percebido isso desde o início. Se Kimimaro tivesse a marca da maldição da Terra, ter uma energia tão poderosa quase certamente significaria que havia energia natural envolvida. Sem hesitar, Link levantou a mão e bateu com força. Tapa! Um som nítido ecoou. Para espanto de todos, o selo que o prendia se quebrou, mas a situação de Kimimaro não piorou. O local atingido pela palma da mão de Link ficou branco, e uma grande parte da pele próxima também voltou à cor normal. Tapa! 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 Ele golpeou várias outras vezes em rápida sucessão. Com o jutsu da palma mística aumentando sua velocidade, sua mão se moveu mais rápido do que a vista conseguia acompanhar, e o som de múltiplos tapas se sobrepôs em um só. Assim que o selo em erupção foi quebrado, um novo substituiu, até que as runas escuras se espalharam por todo o corpo de Kimimaro e então afundaram, completando o processo de selamento. Dentro do prédio em ruínas, houve um momento de silêncio absoluto. Todos puderam ver que o sujeito do teste, que antes estava em sérios apuros, agora estava estável, ou pelo menos sob controle. Só com alguns tapas. Outra nova técnica secreta? Quem entende do assunto não conseguia parar de pensar nisso. Link não se deu ao trabalho de fazer uma pose presunçosa ou fazer uma declaração grandiosa. Caminhou silenciosamente atrás do terceiro Hokage, atraindo todos os olhares para si. Ninguém ficou atordoado por muito tempo. Assim que a equipe de selamento confirmou que o selo estava estável, os ninjas médicos correram para realizar um exame completo. As pessoas começaram a se organizar, alguns foram embora, outros ficaram. Em circunstâncias normais, Kimimaro seria levado ao hospital, mas ainda não era possível descartar o perigo de outra explosão. Muito bem. O terceiro Hokage deu um tapinha no ombro de Link. Trocando olhares com os dois conselheiros, ele levou Danzou embora. Link, por outro lado, não conseguia sair. Naquele momento, ele era aparentemente o único que poderia suprimir a cobaia se algo desse errado novamente. Com a saída do F4 da liderança da vila, iniciou-se um longo acompanhamento, novas verificações, pesquisas em andamento, todos atarefados. Um por um, médicos de alto escalão com muito mais conhecimento do que Link se aproximaram, perguntando educadamente suas ideias e opiniões, na esperança de sua cooperação. Francamente, foi muito bom. Mesmo alguém como ele, que não se importava muito com ostentação, não conseguiu evitar sentir uma pequena sensação de satisfação. Claro, não havia muito que ele pudesse dizer. Sua verdadeira habilidade médica era limitada. Ele conseguia lidar com pequenos ferimentos, dores de cabeça, resfriados, qualquer coisa além disso, e dependia totalmente do ninjutsu médico. Ele nunca havia realmente usado o conhecimento médico inicial que havia estudado para aprender ninjutsu médico. Seu hábito era sempre em caso de dúvida, extração delicada de doenças, então não havia muita chance de aprimorar sua experiência médica. Então ele foi honesto e disse que não entendia muita coisa. As pessoas acharam que ele estava apenas sendo modesto, e ele acabou recebendo ainda mais elogios. Na Terra Pura, tenho que persuadir e quer dizer, administrar a circulação de ativos. Mas na realidade, dizer a verdade pode ser confundido com falsa humildade. Mais tarde naquela noite, no local esvaziado, os ninjas médicos ainda monitoravam Kimimaro, recusando-se a baixar a guarda até que o observassem minuciosamente e controlassem sua condição por um tempo. A cobaia era essencialmente uma arma destrutiva de alto poder destrutivo. Quanto à questão de devemos destruí-lo, bem, era simples, agora que ele podia ser controlado. Uma cobaia cujo poder destrutivo rivalizava com o de uma besta com cauda precisava ser estudada cuidadosamente. Ela tinha um enorme valor estratégico. Essa energia no corpo de Kimimaro é energia natural, parte da marca de maldição? Mas uma marca de maldição não produz chakras senjutsu? Link estava deitado numa cama que alguém havia preparado para ele, pensando calmamente. A sensação do chakra do senjutsu difere daquela da energia natural pura. A energia natural é basicamente intangível sob sua mão. Com um único golpe de palma, ele poderia dispersá-la. O chakra do senjutsu, em contraste, é mais viscoso, como um líquido. Ele tinha certeza de que o que ele esbofeteou, o que ele não conseguia sentir diretamente, era energia natural. No entanto, toque. Passos ecoaram. Link rolou para fora da cama, sombras se espalhando para manter a vigilância. Ao avistar o recém-chegado, perguntou em voz baixa, Lord Danzou, o que posso fazer por você? Era ninguém menos que Shimura Danzou, a escuridão do mundo shinobi com um rosto severo. Talvez por causa dos atos obscuros que havia cometido, ou das noções preconcebidas das pessoas, ele simplesmente parecia malicioso por natureza. Não me diga que ele veio aqui para escalar Kotomatsukami. Lembro que essa técnica é um genjutsu visual. No momento em que ele tentar arrancar as bandagens, eu simplesmente fecho os olhos e peço aos meus clones e sombras que o segurem para que eu possa fugir. Não acredito que ele ousaria me matar aqui no meio da vila. Link silenciosamente ativou seu jutsu da palma mística sem selo, pronto para escapar a qualquer momento. Afinal, se Danzou realmente quisesse matar alguém, ninguém em Konoha poderia impedi-lo completamente. Capítulo 167. Kotoamatsukami é uma técnica muito especial. É um genjutsu que altera silenciosamente os pensamentos de uma pessoa sem que ela perceba. Com genjutsus comuns, mesmo aqueles lançados com Sharingan, é possível detectar mudanças no fluxo de chakra da vítima. Alguém atingido por um genjutsu típico do Sharingan pode ser descoberto imediatamente se alguém com o Sharingan ou Byakugan observar.
mas o Kotoamatsukami é único, não afeta o fluxo de chakra do alvo. A julgar pela forma como Danzou usou o Kotoamatsukami no mangá, os pensamentos que ele impõe não são uma espécie de carimbo mental rígido. Em vez disso, a ideia alterada é aceita como sendo do próprio alvo. Se outra pessoa apontar a discrepância, o alvo pode rapidamente abandonar o pensamento anterior. Para manter o Kotoamatsukami em vigor, é necessário usar especificamente o chakra de Shizui. Mesmo o Kotoamatsukami que permanecia na posse de um Uchiha não conseguia mudar alguém permanentemente. O próprio usuário, após ser atingido por uma versão proteja Konoha do Kotoamatsukami, ainda podia deixar instruções para Sasuke, como não importa o que você se torne. Eu sempre te amarei, sobre destruir Konoha. Portanto, Kotoamatsukami não é uma habilidade de controle difícil. Isso não significa que seja fraco. Sua força reside no fato de que, apesar de ser um genjutsu visual, não requer contato visual. O efeito é desencadeado simplesmente pelo usuário ver o alvo. Após o lançamento, enquanto o genjutsu continuar interferindo na mentalidade da vítima, mesmo que o oponente saiba sobre o Kotoamatsukami, ela ainda pode ficar presa em quais desses pensamentos são realmente meus? E acabar perdendo sem nem perceber. Se o oponente não tiver ideia da existência do Kotoamatsukami, ele cairá silenciosamente sob sua influência, apenas para ser derrotado sem entender o que aconteceu. Fora do combate, Kotoamatsukami pode fazer uma lavagem cerebral em alguém tão discretamente que ninguém percebe. O alvo acaba com ideias na cabeça que, na verdade, são pensamentos de outra pessoa. Não há como evitar ser submetido a uma lavagem cerebral e se tornar um tolo. Além disso, mesmo após a libertação de Kotoamatsukami, se o alvo nunca fosse informado sobre isso, ele jamais saberia que esteve sob seu controle. A maioria simplesmente presumiria que agiu de forma estúpida ou enlouqueceu. Link suspeitava fortemente que mesmo depois de Danzou perder o poder, ele ainda era capaz de manter um grupo de subordinados leais por causa da influência persistente de Kotoamatsukami. Dada a natureza dissimulada desse genjutsu extremamente poderoso, Link já estava preparado para deixar seu próprio corpo virar mingau se necessário, com sua sombra segurando sua cabeça enquanto ele lutava a dezenas de metros de distância, fora da linha de visão de Danzou. Afinal, a julgar pela Quarta Grande Guerra Ninja, o alcance máximo de lançamento do Kotoamatsukami parecia ser de apenas 20 ou 30 metros, especialmente no caso em que foi usado em Uchiha Itachi. Talvez eu devesse atacar primeiro, usando o selo dos 5 elementos? Ele começou a reunir seu chakra. Danzou, sem perceber que o garoto à sua frente havia acabado de pensar em todas essas possibilidades, e estava a segundos de atacar, simplesmente jogou um pergaminho de suas vestes. Com um ar de superioridade disse: ouvi dizer que você anda trabalhando na sua transformação de natureza de liberação de vento ultimamente. Coincidentemente, eu também tenho algumas ideias sobre liberação de vento. Seu jeito era o de um ancião aconselhando o novato. Não precisa ficar nervoso. Não vou te atacar. Quanto a entregar suas informações para Orochimaru, foi por causa dos resultados da pesquisa dele que você viu pessoalmente. Se esse poder pudesse ser controlado. Ele lançou um olhar para o Anbu distante que o observava com a voz fria. Não importa o que você pense, não guardo rancor de você. É tudo pelo bem da vila. Diante disso, Danzou fez uma pausa. A julgar pela sua expressão, ele parecia realmente acreditar nas próprias palavras. Então, sob o olhar atento da Anbu, ele partiu. Ufa! Link expirou relaxando os músculos tensos. Se fosse Sasori ou Orochimaru que costumavam começar a brigar no momento em que as coisas ficavam tensas, ele não teria se importado. Mas Kotoamatsukami é muito sinistro. Ele não tinha nenhum desejo de sofrer uma lavagem cerebral para se tornar um tolo. É maldito seja Danzou. Por um momento ele se preocupou por já ter sido atingido por Kotoamatsukami. Xingou algumas vezes mentalmente e então reconsiderou cuidadosamente todas as suas decisões recentes. Depois de uma comparação mental, nada havia mudado. Só então ele relaxou. Ele entregou o pergaminho de Danzou ao Anbu e deitou-se novamente, refletindo silenciosamente que precisava acelerar seu plano de criar um Sharingan personalizado. À medida que subia na hierarquia, mais e mais inimigos com habilidades distorcidas e sobrenaturais começavam a aparecer ao seu redor. Se não conseguisse proteger seus próprios pontos fracos, acabaria como bucha de canhão. Genjutsu, ninjutsu de espaço-tempo. Suspiro. Quanto à raiz, ou melhor, ao que restava dela, as coisas estavam longe de terminar. Na verdade, estavam apenas começando. Após o incidente de quase explosão, nenhum membro da facção militante se manifestou para defender seu líder, Shimura Danzou. Eles deixaram a cargo do terceiro Hokage e dos 2 conselheiros a tarefa de despachar a Anbu e prender todos os membros da raiz escondidos na vila, enviando-os em massa para o corpo de interrogatório. O que eles descobriram ou como lidariam com isso não foi tornado público. Mesmo Link, embora fosse um Jounin especial, não foi informado nem convidado para nenhuma reunião relacionada. Ele ficou efetivamente preso naquele prédio destruído por 3 dias para garantir que Kimimaro não representasse perigo e para terminar de selá-lo. Como naquele momento Link era o único que poderia evitar uma explosão de forma confiável, todas as outras medidas eram muito incertas ou muito complicadas. Durante esse tempo, seus subordinados, amigos e vários superiores apareciam para visitá-lo. Era quase como se ele estivesse na prisão. Muitas pessoas compareceram, incluindo a maioria dos 12 de Konoha. Com exceção de Naruto Uzumaki, que estava fora da vila, todos os outros apareceram aqui e ali. Surpreendentemente, a pessoa que aparecia com mais frequência não era Iris, Ami ou Uchiha Sasuke, mas sim Sakura Haruno. Ela trazia flores e refeições, muitas vezes vindo apenas para conversar. Só depois de algumas visitas é que admitiu, timidamente, que queria conhecer Uchiha Mikoto. No final, tudo se resumiu à sua lamentável mentalidade de adolescente apaixonada Enquanto isso, Danzou parecia não resistir. Ele aceitou calmamente a vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana da Anbu.
O que aconteceria com ele permanecia incerto. Ele simplesmente sabia demais, e até mesmo o terceiro Hokage e os dois conselheiros tinham opiniões divergentes. Como a escuridão do mundo Shinobi, muitos assuntos estavam confinados apenas à sua cabeça, jamais revelados. Nem mesmo o corpo de interrogatório deveria descobri-los. Kimimaro recuperou a consciência no segundo dia após a explosão fracassada, cooperando bem com seus experimentos aprofundados. Quando Link foi autorizado a partir, aquele garoto azarado também já havia sido levado embora, enfrentando um período indefinido de estudo ou vigilância. A vila certamente não deixaria uma potencial bomba viva vagar livremente, especialmente uma que venerasse Orochimaru. Muitos shinobi veteranos suspeitavam que se tratasse de mais um plano de Orochimaru para destruir Konoha. A pessoa que primeiro levantou essa hipótese foi, sem surpresa, Anko Mitarashi. Descobriu-se que Ibiki Morino e outros que haviam lidado com Orochimaru também acreditavam nisso. Uma vez livre, Link não pôde descansar. Ele trouxe presentes e visitou seu mestre, Nara Shikaku, e seu mentor, Nara Insui. Então, seguindo a recomendação deles, ele visitou os clãs Yamanaka e Akimishi, e também foi convidado para jantar pelas famílias Inuzuka e Hyuga. As mulheres Inuzuka, irmã e mãe de Kiba, foram extremamente receptivas, enquanto Yashi Hyuga foi educado e disse que eles deveriam manter laços mais estreitos. Depois de um único dia, as bochechas de Link estavam doloridas de tanto sorrir. Felizmente, o clã Aburame foi mais direto. Eles apenas enviaram um envelope grosso de dinheiro. Será que os criadores de problemas realmente têm tanto dinheiro? Capítulo 168. Na casa de Link bem antes do jantar. Ninjutsu espaço-tempo é realmente incrível, disse Uchiha Sasuke seriamente, sentado no sofá. Ele acabará de ouvir o relato de Link sobre seus dois encontros com Sasori da Areia Vermelha. Em ambas as vezes, apesar de claramente estar em vantagem, o inimigo, especialista em ninjutsu de espaço-tempo, escapou facilmente, deixando Link sem meios de persegui-lo. Enquanto isso, o cheiro de comida vindo da cozinha indicava que as sombras estavam ocupadas cozinhando. Disse Link com um suspiro de frustração. É por isso que estou tão ansioso para aprender a técnica do deus voador do trovão. Ouvi dizer que o quarto Hokage. Ele embelezou a história de Namikaze Minato, enfatizando fortemente o poder invencível do deus voador do trovão. Ele até cruzou eras e dimensões com ideias como Minato chega em casa e Sasori não usa jutsu, noções estranhas e bem-humoradas sobre como o ninjutsu espaço-temporal poderia ser explorado. Uchiha Sasuke ouvia atentamente, assentindo enquanto tentava imaginar como lidar com tal oponente. Mesmo quebrando a cabeça, ainda não conseguia encontrar uma boa solução. Teoricamente, se sua velocidade de reação fosse maior que a do usuário do espaço-tempo, ele talvez não precisasse temer um ataque surpresa, mas ninguém consegue ficar em guarda para sempre. Só de imaginar um movimento covarde como usar o taijutsu dos 1000 anos de morte enquanto alguém estava no banheiro ou dormindo, o rosto de Sasuke se contraiu. Será que não existe mesmo nenhum jutsu que possa limitar o ninjutsu espaço-temporal? Perguntou. Tão desprezível. Naquele momento, na mente jovem de Sasuke, Minato e Sasori foram rotulados com estereótipos bastante desagradáveis. Link balançou a cabeça, desamparado. Se existisse um método assim, eu não estaria tão decidido a me juntar a eles. Ele observou a expressão de Sasuke. Um Sharingan feito sob medida, afinal, deveria ter alguma habilidade útil que lhe fosse adequada. Talvez um poder Mangekyou que pudesse restringir o ninjutsu espaço-temporal. O Kamui era usado até mesmo contra Kaguya, então pelo menos as habilidades do Mangekyou não eram automaticamente ofuscadas por olhos de nível superior. Uma técnica para limitar o jutsu de espaço-tempo também conteria efetivamente Obito e Kaguya, algo muito significativo mesmo. Sasuke ficou quieto, sem saber se queria se juntar à Liga dos Shinobi Malignos ou se simplesmente queria combater técnicas de espaço-tempo. Deixa pra lá, Link mudou de assunto, de repente se animando. Recentemente lembrei-me de uma história interessante. Era uma vez um menino que obteve um gato robô do futuro que viajou de volta em uma máquina do tempo. Sasuke ouviu em silêncio, sua expressão visivelmente relaxada. Ele parecia imerso na história. Parece que minhas habilidades de contar histórias melhoraram. Link pensou consigo mesmo. Ele planejava compartilhar várias histórias de viagem no tempo e coisas do tipo com Sasuke. Afinal, as crianças no mundo de Naruto tinham um mundo mental bastante limitado. Assassinatos, incêndios criminosos, treinamento contínuo, então lhes faltava imaginação. Se ele expusesse Sasuke a habilidades e histórias mais fantásticas, isso poderia inspirar uma nova técnica Mangekyou. Quem diria? Talvez Sasuke despertasse poderes de viagem no tempo e se tornasse o gato robótico pessoal de Link vindo do futuro. Ele não tinha certeza se outras pessoas conseguiriam despertar um Mangekyou tão poderoso, mas Sasuke era a reencarnação de Indra, então tudo era possível. No mínimo, Link esperava que Sasuke não ficasse preso a algo tão banal quanto Amaterasu ou Kagutsushi. Um ninjutsu de espaço-tempo ou uma técnica para isolá-los e ambos seriam perfeitos. Olhando para Sasuke, que estava absorto na história, Link pensou silenciosamente. Esforce-se para se tornar minha ferramenta mais forte, Sasuke. Ele contou 2 episódios da história de Doraemon antes que as sombras anunciassem que a comida estava pronta. Depois do jantar, Sasuke foi para casa enquanto Link foi para sua sala de treinamento para sua rotina noturna. Como de costume, ele começou com uma rodada de treinamento de invocação de stand, o jutsu de substituição que ele vinha refinando repetidamente. Depois de cerca de 20 tentativas, Link viu Amoras Rocha surgindo em sua mão e sentiu uma onda de excitação. Sim, é o Hermite Purple. Sem perder tempo, ele ergueu a mão em direção à câmera com um golpe de faca. Crack!
Com sua velocidade e força, ele destruiu instantaneamente o delicado dispositivo mecânico. A habilidade do Eremita Púrpura foi ativada. Ela era ocupado pelo avanço de Orochimaru na pesquisa de energia natural em Kimimaro. Gia, a câmera antiga lentamente cuspiu uma fotografia. Link captou a cena. A foto foi tirada de uma perspectiva baixa, mostrando alguém em pé no alto, sob um céu estrelado. Esse sou eu? Ele ficou sem palavras. Já fazia algum tempo que suspeitava que pudesse ter facilitado a pesquisa de energia natural de Orochimaru. No entanto, ver a prova trouxe uma onda de sentimentos contraditórios. Acalmando-se, ele se concentrou em entender. Então isso confirma que o selo dos 5 elementos, a energia natural e os experimentos de Orochimaru estão conectados. Link cruzou os braços, relembrando eventos passados envolvendo Orochimaru, Sasori e ele mesmo. Isso significa que o efeito desabilitar o jutsu do oponente do selo dos 5 elementos deve ser proveniente de energia natural. Como se eu tivesse deixado um selo dos 5 elementos em Orochimaru, e ele estivesse constantemente acumulando energia natural. Sasori provavelmente aprendeu tudo isso com Kabuto. Embora tivesse desvendado a lógica, inúmeras incógnitas permaneciam. Mesmo assim, ele tinha a ideia geral juntamente com uma possível solução. Mas na verdade não me importa se Orochimaru usa o selo dos 5 elementos para alguma coisa. Mesmo que Sasori eventualmente desenvolva uma marionete de energia natural, não importa. Link encontrou o cerne da questão. Assim como com Kimimaro, um tapa do jutsu da palma mística foi suficiente para lidar com a situação. Talvez seja um poder que eu possa neutralizar totalmente, e talvez ele possa ser popularizado. Ele imediatamente formulou um novo plano em sua cabeça. No dia seguinte, campo de treinamento 7. E é isso aí, disse Might Guy, após explicar os princípios de treinamento por trás da liberação dos 8 portões. Ele se virou para Link e perguntou, você está pronto? A teoria por trás dessa habilidade de taijutsu não era complicada. Desbloquear os 8 portões, que regulam o fluxo de chakra dentro do corpo, gera um poder sobrecarregado, mas também causa dano. O conceito parecia simples, mas fundamentalmente levar o corpo além dos seus limites era perigoso. Não importa o quanto você treine, abrir os 8 portões causa danos ao corpo. Praticantes de longa data apenas reduzem os danos. Além disso, abrir os portões é extremamente difícil, e a dor excruciante de sobrecarregar o corpo com chakra é assustadora. Portanto, é necessário um treinamento diário intenso, superar lesões, acostumar-se à dor e cultivar a força de vontade. Só então você poderá funcionar normalmente com os portões abertos. Caso contrário, você pode abrir os portões e desmaiar de dor, tornando todo o esforço inútil. Até mesmo um talento raro como Rock Lee sente uma dor intensa ao abrir apenas o primeiro portão e usar o Lotus frontal. É por isso que em sua luta contra Gaara ele ficou parado por um momento, deixando Gaara escapar. Link respirou fundo. Então, tudo se resume a arriscar a vida, não é? Vamos fazê-lo. Capítulo 169. Alguns dias depois, na residência do Hokage. Parece que você também não tem muito talento para esse jutsu. Vestindo roupas casuais de cores claras, Hiruzen Sarutobi balançou a cabeça. Se o deus voador do trovão fosse tão simples, todos já teriam aprendido. Mesmo com sua orientação, ajudando Link a entender o princípio da técnica, se Link não conseguisse criar e deixar para trás uma marca de chakra única e personalizada, então ele simplesmente não conseguiria lançá-la. Em teoria, Hiruzen entendia a técnica perfeitamente, afinal, ele conhecia quase todos os jutsus da vila. Mas entender e ser capaz de usar são duas coisas muito diferentes. Parece mesmo impossível, disse Link, parecendo um tanto desamparado. Passar tanto tempo nisso só para fracassar no final parecia quase ridículo. O talento era simplesmente muito abstrato. Aqueles pergaminhos de desenvolvimento para Deus voador do trovão eram como explicar 1 mais 1 igual 2 como uma fórmula. Mas aplicá-la exigia que ele explicasse por que 1 mais 1 igual 2. Era um daqueles cenários em que se você entendeu, entendeu. Se não, nenhuma explicação adiantaria. Talvez o deus voador do trovão não seja adequado para você. Hiruzen Sarutobi ofereceu consolo. Link assentiu e foi fechar o pergaminho. Ele se moveu com um pouco de força demais, e uma dor lancinante percorreu seus músculos como agulhas. Ele fez uma pausa, prendendo a respiração por um instante, e então fechou o pergaminho com sucesso. Treinar nos 8 portões é difícil, certo? Perguntou Hiruzen com um sorriso genial. Mesmo ele não havia treinado naquele estilo de taijutsu. Primeiro, seu próprio taijutsu já era mais do que suficiente, então não havia necessidade de recorrer a tais extremos. Segundo, os 8 portões não se adequavam à sua abordagem de combate mais ampla. Dor excessiva poderia interferir no controle preciso do chakra. Sacrificar seu ninjutsu mais forte apenas para abrir os 8 portões dificilmente valia a pena. Ele ficará bastante feliz em deixar um novato promissor como Link tentar, principalmente para que Link percebesse por si mesmo que for um erro. Hiruzen certamente não queria que esse futuro sucessor se tornasse um especialista em taijutsu. Qualquer habilidade dominada ao extremo é de fato formidável, mas alguém que almeja ser um Hokage precisa de habilidades completas e fraquezas mínimas. Bem, quanto à capacidade de chakra de Link. Ufa, Link forçou um sorriso. Doeu. Ele havia dito a Might Guy que queria aprender os 8 portões e em vez de manter segredo, Guy o arrastou para lá com entusiasmo. Então, impiedosamente o submeteu a um treinamento brutal, testando a tolerância de Link à dor e sua força de vontade. Depois de apenas alguns dias, o corpo de Link doía tanto que ficar deitado na cama à noite era uma provação. Ele não podia usar a extração delicada de doenças em si mesmo, pois curar a dor minaria todo o sentido de suportá-la. Além disso, ele já havia jurado não recorrer a esse jutsu em sua prática dos 8 portões, na esperança de fortalecer sua força de vontade. O sorriso de Hiruzen se aprofundou, as rugas ao redor dos olhos pareciam capazes de esmagar moscas, como um velho travesso.
Se não consegue lidar com isso, desista logo. Não precisa apressar o treinamento de taijutsu. Você ainda é jovem, levará mais 10 anos até que seu corpo atinja o auge. Da sua perspectiva, Link estava impaciente demais. Claro, Hiruzen podia ser velho, mas Jiraiya e Tsunade ainda estavam no auge. Em alguns anos, a vila poderia escolher um deles para assumir o poder, e depois disso, Kakashi poderia eventualmente segui-lo. Havia tempo de sobra para proteger um júnior enquanto ele amadurecia. Link tinha acabado de fazer 11 anos. Qual era a pressa? Dado o talento natural desse garoto, deixar seu corpo se desenvolver normalmente pode potencialmente fazê-lo superar Hiruzen no futuro. Link não respondeu diretamente. Em vez disso, disse, quero continuar tentando. Que diabos ele ia esperar 10 anos? Daqui a 3 anos e pouco, Kaguya apareceria, onde ele encontraria esse tipo de tempo livre. Aos 14 anos, teria que lutar contra o clã Otsutsuki, talvez uma das primeiras batalhas contra chefes finais para um transmigrador, certo? E quem sabia se Obito, agitado por todas essas mudanças, não poderia aparecer ainda mais cedo para causar estragos. Além disso, o crescimento natural era uma piada. A única razão para suas características físicas serem tão boas não era um talento inato, era basicamente uma trapaça. No entanto, seu corpo já havia atingido seus limites, e até mesmo a trapaça era limitada pelo potencial inato de uma pessoa normal. Link respirou fundo e expirou lentamente. Pegou o pergaminho do jutsu dos clones multisombras ao seu lado. Até suas panturrilhas tremiam, seus músculos se contraíam de dor. Esforçando-se para manter a voz firme, disse, já estou indo. Meu treinamento da tarde está prestes a começar. Honestamente, foi pura teimosia que o fez seguir em frente. Vejo você amanhã. Hiruzen sorriu, acenando. Ele queria ver quanto tempo duraria a força de vontade daquele jovem. O garoto ainda era tão jovem, perder um pouco de tempo não era grande coisa, na opinião dele. Algumas horas depois, campo de treinamento 7. Baque, baque, baque. O som de rock Lee chutando ritmicamente um poste de madeira ecoou por todo o campo. Link recobrou a consciência gemendo. Ele tinha acabado de tentar o primeiro portal depois que Might Guy o instigou com a técnica que aprenderá. Abrir o primeiro portal, chamado de Portal da Abertura. Como todos sabem, o domínio dos 8 portões é basicamente demonstrado pela execução do Lótus Frontal. Primeiro você abre o portão da abertura, permitindo que seu corpo sobrecarregue sua força e velocidade para golpear em alta velocidade. Em circunstâncias normais, se você conseguir abrir o primeiro portão e se mover livremente, como, por exemplo, chutar uma pedra enorme para o lado, então você obteve sucesso no treinamento básico. Mas no momento em que Link abriu o portão, crack, ele desmaiou. Ele não conseguiu lidar com aquilo. No instante em que abriu o portão, seu corpo inteiro gritou de agonia, a dor penetrando fundo. Não havia como suportar. Esqueça-se mexer, ele não conseguia nem permanecer consciente. Não é de se admirar que tão poucas pessoas dominassem algo que parece tão simples. A enorme tolerância à dor exigida já excluía a maioria dos ninjas. Deitado na grama, Link olhava para o céu. Sentia tanta dor que não queria se mexer. Não conseguia imaginar como Gai Sensei ou Lee conseguiam suportar tamanha agonia. Será que eles poderiam ter nascido masoquistas, convertendo dor em prazer? Que pecado, que pecado. Ele resmungou um pedido de desculpas interiormente. Criticar os professores mentalmente parecia errado. Nesse ritmo, não importa abrir os 7 portões em 3 anos. Em 3 anos, será que consigo abrir o primeiro portão e ainda funcionar? Ele sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Seu grande plano era compensar suas deficiências em taijutsu com os 8 portões. Abri-los também lhe concederia uma enorme descarga de chakra. Como seu ninjutsu não exigia um controle delicado de chakra, ele basicamente lançava jutsus em massa. Isso parecia perfeito em teoria. Mas ele acabou desmaiando no momento em que abriu o portão e acordou com uma dor lancinante. Como ele poderia usar aquilo em combate? Abrir o portão, cair no chão, fingir que está morto? A princípio, ele imaginou que a extração delicada de doenças anularia o dano dos 8 portões, tornando-o imparável. Infelizmente, ele não conseguiu permanecer consciente por tempo suficiente nem para lançar aquele jutsu. Estava preso. De jeito nenhum. Não posso desistir. Se eu abandonar completamente o aprimoramento do meu taijutsu, que tal se eu me concentrar em aumentar meu chakra total? Link não pensou muito no assunto. Ele reconheceu a realidade rapidamente e imediatamente começou a pensar em uma solução alternativa. Afinal, ele nunca planejou copiar o estilo de Gai Sensei ou Lee de correr e lutar corpo a corpo. Capítulo 170. 10 dias depois. Sim. Link colocou a mão esquerda no rosto, com o braço direito apoiado na dobra do cotovelo esquerdo. Sua expressão era fria, as pernas inclinadas para frente e a parte superior do corpo inclinada para trás. A pose inteira parecia estranhamente contorcida. Após alguns segundos, ele caiu no chão. O jutsu de substituição terminou, eliminando os ferimentos e a paralisia de seu corpo. Sua consciência dispersa retornou gradualmente, e ele engoliu 2 pílulas de soldado enquanto estava deitado. Perfeito, sucesso! Ele ainda conseguia sentir a grande quantidade de chakra que havia surgido dentro dele e não conseguiu evitar sorrir. Depois de muita experimentação, Link encontrou o atalho que melhor se adequava ao seu estilo. Se o problema fosse dor, bastava tomar uma droga secreta que induzisse dormência.
Se o corpo inteiro dele estiver dormente, não há sensação de dor, certo? Quem se importa com a ideia de depois de abrir os portões, você ganha um corpo poderoso e velocidade incontrolável? Ele só queria liberar uma quantidade enorme de chakra abrindo aqueles limitadores físicos. Depois de descobrir seu verdadeiro objetivo, ele não ficou mais preso naquele beco sem saída inicial. Quem disse que os 8 portões precisam ser puramente taijutsu? Por que insistir em provar o sucesso quebrando uma grande rocha? Link escolheu um método mais tortuoso, usar o jutsu do clone das sombras, ou substituição, primeiro e depois injetar um anestésico poderoso. Ele passou vários dias fazendo exames para garantir que, após tomar o medicamento, conseguiria atingir um estado de anestesia lúcida, permanecer em pé e ainda manter uma expressão calma, em vez de parecer que tinha síndrome de Down se debatendo. Mesmo assim, sua postura permaneceu desajeitada. Manter-se ereto era uma conquista naquele estado de dormência. Ele refinaria esse detalhe mais tarde. Assim que estivesse suficientemente alerta, ele abriria os 8 portões. A dor seria mascarada pela anestesia, e qualquer dano físico se tornaria irrelevante graças à sua substituição. Nessa condição, tentar se movimentar estava fora de questão, pois em sua abordagem de pequena oficina, ele sempre usava uma dose extrema. O anestésico que ele havia desenvolvido poderia nocautear uma fera gigante invocadora. Afinal, os 2 primeiros portões estão localizados na cabeça. Assim que se abrem, a sensação de dor começa no cérebro. O anestésico tinha que ser potente o suficiente para anestesiar completamente todo o seu sistema nervoso. Pelas suas estimativas, com o efeito da anestesia, ele teoricamente conseguiria chegar até o 3º portão, portão da vida. Mas ele não precisava disso, abrir o 2º portão, portão do descanso. Para liberar uma grande quantidade de chakra em um curto espaço de tempo era suficiente por enquanto. O ponto crucial era que a duração da anestesia não dependia mais da sua tolerância à dor, mas da duração do efeito da anestesia. Se o efeito da anestesia passasse cedo demais e ele não fechasse os portões ou cancelasse a substituição a tempo, desmaiaria instantaneamente devido à dor. Portanto, ele tinha que administrar o tempo e a dosagem perfeitamente. Qualquer deslize seria fatal. Outros abrem os 8 portões e correm a velocidades incríveis. Link abre os 8 portões e fica paralisado, usando as propriedades especiais do jutsu da palma mística para que suas mãos e braços ainda possam se mover o suficiente para formar selos. Essencialmente, ele se torna uma torre estacionária. Verdade seja dita, no modo 8 portões, seu poder corpo a corpo não seria fraco. Se ele somasse o modo Super Link a ele, sua força se multiplicaria exponencialmente. Combinado com o jutsu da palma mística, um único tapa seria aterrorizante, semelhante à força monstruosa de Tsunade. Mas com o corpo anestesiado, ele simplesmente não conseguia se mover. Talvez eu possa usá-lo para armar armadilhas, Link refletiu. Uma torre parada desferindo um único golpe brutal capaz de pulverizar um oponente era estranhamente atraente. Além disso, seu modo 8 portões tinha um finalizador definitivo, extração de doenças delicadas. Não era apenas uma técnica de cura, o dano extraído grudava em suas mãos. Se ele canalizasse todo o chakra obtido ao abrir os portões para a extração de doenças finas e, em seguida, saísse dos 8 portões enquanto se curava, teoricamente poderia nocautear alguém simplesmente tocando-o, transferindo dor, ferimentos e dormência de uma só vez. Uma pessoa normal desmaiaria no local. Ele estava curioso para saber como isso poderia afetar Sasori. A rigor, porém, dor ou paralisia poderiam ser transferidas para um boneco humano. Ele já havia testado que objetos mortos, como pedras, eram imunes à doença extraída. A técnica só funcionava em criaturas vivas, plantas também não reagiram, provavelmente sem os órgãos necessários. Resumindo tudo, toda a sequência dos 8 portões para ele parecia assim. Use o jutsu de substituição para estar pronto para anular lesões no final. 2. Tome o anestésico e abra os 8 portões. 3. Use o jutsu da palma mística para disparar ninjutsu. Eu o desenvolvi com sucesso. Hora de partir para a Terra das Ondas e voltar para a Cúpula das 3 Nações em alguns dias? Sob o efeito das pílulas de soldado, Link emergiu de seu estado enfraquecido. Sentando-se, aplicou a extração delicada de doenças em si mesmo mais 2 vezes, para o caso de a substituição não ter percebido algum dano. Seu modo 8 portões estava basicamente utilizável agora. Ele continuaria treinando seu corpo. Se não fosse fisicamente forte o suficiente, abrir os portões seria impossível. Embora seu corpo já tivesse sido fortalecido por meio de atalhos de extração de doenças delicadas, permitindo-lhe abrir o 3º portão em teoria. O que realmente lhe faltava era força de vontade, adaptação física e tolerância à dor. Na prática, qualquer pequeno erro em seu modo 8 portões o fazia desmaiar de agonia, deixando-o indefeso. Ele precisava treinar até não correr mais o risco de desmaiar ao sentir dor. E ficar preso no lugar era outro incômodo. Se um oponente lançasse algum ninjutsu de longo alcance em sua direção, ele só teria suas sombras para se mover em segurança. Havia também a questão da tolerância aos medicamentos. O uso repetido de anestésicos reduzia gradualmente sua eficácia. Mesmo depois de apenas meio mês, Link sentiu que o anestésico não estava funcionando tão bem. Ele ainda não tinha ideia de como resolver isso. Além disso, assim que ativou os 8 portões, o choque em seu sistema o deixou atordoado por um tempo antes de sua mente clarear. Em combate real, isso não seria tão prático. Ele precisaria de mais prática para se preparar para a batalha. E o 2º portão, portão do descanso, que eleva os limites de fadiga do corpo, permitia que ele extraísse chakra extra de acordo com a capacidade do seu físico. Teoricamente, ele poderia se levar à beira da desintegração, como Might Guy fez no final da guerra. Ele precisava ter cuidado com a dosagem, ou simplesmente se desintegraria ali mesmo.
Quem sabia se o jutsu de substituição poderia ressuscitá-lo se seu corpo literalmente se transformasse em cinzas? Naturalmente, o maior problema era que o corpo só conseguia armazenar uma quantidade limitada de energia física. Abrir os 8 portões ou entrar no modo Super Link consumia as reservas existentes, não conjurava energia do nada. A menos que limitasse o clã Akimichi acumulando enormes quantidades de gordura, sempre haveria um limite. Ainda havia muitos problemas a serem resolvidos. Havia um longo caminho a percorrer para desenvolver esse caminho. Dito isso, a abordagem de Link também tinha algumas vantagens. Outros que abriam os portões saltavam descontroladamente, sobrecarregando seus corpos. Ele simplesmente ficava parado, conservando energia para refinar chakra e evitar dano extra de movimento. No geral, para ele, era quase uma combinação perfeita. Atualmente, Link tinha uma sequência de modos para lidar com os inimigos. 1. A pílula usual de soldado de alta potência para aumentar a produção de chakra, modo Super Link. 2. E por fim, os 8 portões para a compressão corporal mais extrema. Ele começaria aumentando gradualmente seu fluxo de chakra, explorando seu potencial físico passo a passo. Pelo menos para inimigos de nível médio ou inicial, ele não precisaria se preocupar em ficar sem chakra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.